Senhor nosso Deus, querido e glorioso Pai, habitando na altura do céu. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante da Tua presença e agradecemos mais uma vez por nos permitir estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas que o Teu Espírito possa visitar-nos nessa noite. Nosso Mestre, o Senhor Jesus, possa abençoar-nos nessa noite, abençoando também a vida do Teu servo, que irá dirigir esse estudo, Pastor Jair, iluminando também nossas mentes para que possamos absorver tudo. Pedimos também que os nossos pecados, nossas falhas, limpe os nossos corações. Amém. Queremos pedir com alegria e na certeza de que será bem proveitoso para nós e para a Tua obra. Amém. Te agradecemos por tudo e pedimos a Tua bênção, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, bom, queridos irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e que hoje Ele possa edificar todas as vidas dos irmãos através da sua palavra. Nós vamos dar sequência ao estudo sobre o paralelismo profético existente entre a jornada do povo de Israel saindo da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão, até a Canaã terrestre, com a jornada do povo de Deus nos últimos dias, sendo chamado de uma situação de escravos do pecado até a plena liberdade e colocarem os pés na Nova Jerusalém. Nós já tivemos 3 estudos, este é o 4, e já estivemos tratando da jornada do povo de Deus desde antes de 1844 até 1888. E o último capítulo desse nosso estudo discorreu sobre o paralelismo entre o que ocorreu em Cádiz Barneia. Cádiz Barneia foi o lugar onde os israelitas acamparam e de lá mandaram os 12 espias para reconhecer a terra da promessa e então começarem a conquista. Ocorre que tem alguém com o áudio aberto aí, só cuidado para fechar os microfones, por favor. Então, ocorre que após 40 dias de inspeção na terra prometida, os espias voltaram e deram um relato que desencorajou o povo, um relato que demonstrava a sua falta de fé. E, fruto disso, o povo, que também já tinha se mostrado rebelde várias outras vezes, tomou a decisão de voltar para o Egito, em lugar de avançar pela fé e conquistar a terra prometida, confiando no poder de Deus. Então, Deus ratificou a decisão deles, dizendo que eles passariam 40 anos no deserto. E ficaram 40 anos vagando naquele deserto. Daí o nome do local, tendo ficado como sendo Cádiz Barneia. Cádiz significa santo, o que Deus gostaria que eles fossem. Santo consagrado. Barneia, lugar da decisão, também significa vacilar e ainda significa caminhante sem rumo, errante. Ou seja, no lugar onde eles foram chamados para serem consagrados e santos, para entrarem na terra prometida, eles decidiram não andar pela fé, vacilaram e começaram a ser caminhantes sem rumos, errantes. Paralelamente, também o povo adventista do 7º dia recebeu um convite para abraçar a mensagem da justiça de Cristo. Isso foi em 1888, a mensagem da justificação pela fé, como é claramente ensinado nos livros de Romanos e Gálatas. Porém, os líderes rejeitaram a mensagem. E também espiritualmente, a partir de então, a denominação, em lugar de receber a fé de Cristo e andar em obediência aos mandamentos,
para finalmente chegar até a Canaã celestial, não tiveram fé e continuaram escravos do pecado. E espiritualmente, também para eles foi Cádiz Barneia. Em lugar de se apropriarem da santidade de Deus que lhes era prometida pela fé, tomaram a decisão errada contra Deus, vacilaram e começaram a ser caminhantes sem rumo, errantes, desde então. Na época de Israel, 2 dos espias se mostraram crentes, fiéis, desejosos de entrar na terra, Caleb e Josué. Semelhantemente, na era moderna, 2 pastores, Elliot J. Wagner e Alonzo Trevor Jones, foram os que apresentaram a mensagem da justificação pela fé, mas infelizmente esta mensagem foi rejeitada. E aí eu leio um texto que fala sobre isso. Uma carta de Ellen White, datada de 1889, carta número 14. Ela diz assim: Deus me deu alimentos no tempo certo para o povo, mas foi recusado por não ter vindo exatamente da maneira que esperava que viesse. Os pastores Jones e Wagner apresentaram luz preciosa ao povo, mas o preconceito, descrença, ciúme e vãs suspeitas barraram a entrada dos corações, de modo que nada dessa fonte poderia encontrar entrada em seus corações. Assim como se deu na traição, julgamento e crucifixão de Jesus, tudo isso tinha passado perante mim, ponto por ponto, e o espírito satânico tomou o controle e moveu-se com poder sobre os corações humanos que haviam se aberto a dúvidas e amargura, ira e ódio. Tudo isso era prevalecente durante a Assembleia de Minneapolis. Fui conduzida, isso em visão, claro, fui conduzida à casa onde nossos irmãos faziam sua habitação, e havia muita conversação e excitação de sentimentos e alguns comentários penetrantes e supostamente inteligentes e irônicos. Os servos, ou seja, Wagner e Jones, aos quais o Senhor enviara, eram ridicularizados e colocados sob uma luz ridícula. O comentário, reticências, passou por mim, e a obra que Deus me havia dado a cumprir era qualquer coisa menos lisonjeira. O nome de Willie White, o filho de Ellen White, era utilizado livremente e ele era ridicularizado e denunciado, e também os nomes dos pastores Jones e Wagner. Mais à frente, em outro escrito, datado de 1897, em Fundamentos da Educação Cristã, ela diz: homens professando santidade têm desprezado a Cristo na pessoa de seus mensageiros. À semelhança dos judeus, eles rejeitaram a mensagem de Deus. Ele não era o Cristo que os judeus estavam à procura. Assim, hoje, as agências que Deus envia não são os que os homens têm estado a buscar. Fica, portanto, estabelecido o paralelismo naquela ocasião. Deus ainda disse que o povo de Israel teria de vagar 40 anos. Eu convido os irmãos a abrirem em Números, capítulo 14. Nós vamos ler exatamente o momento em que Deus falou isso. Naquele triste episódio de Cádiz Barneia, Números 14, versículo 32. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Semelhantemente, a mensageira do Senhor, Ellen White, também foi inspirada a escrever o que ia acontecer com os adventistas e que efetivamente aconteceu
como nós vamos verificar já. Isso escrito em 1892, no dia 9 de maio, escreveu o seguinte: Vic Jones e Wagner, ou seja, os pastores que pregaram a justificação pela fé em 1888, Vic Jones e Wagner tiveram sua contrapartida em Josué e Caleb. Como os filhos de Israel apedrejaram os espias com pedras literais, vós apedrejastes esses irmãos com pedras de sarcasmo e ridículo. Vi que vós voluntariamente rejeitastes o que sabíeis ser a verdade, apenas porque era por demais humilhante para a vossa dignidade. Vi alguns de vós em vossas tendas, arremedando e fazendo toda sorte de galhofas desses dois irmãos. Vi também que, se tivéssemos aceito a mensagem deles, teríamos estado no reino 2 anos após aquela data, mas agora temos de retornar ao deserto e ficar 40 anos. Essa expressão, por óbvio simbólica emprestada da Bíblia, retornar ao deserto e ficar 40 anos, ela retrata o paralelismo existente entre o fracasso do povo de Israel em exercer a fé e o do povo adventista do sétimo dia. E assim como Deus determinou, conforme nós lemos na Bíblia, que toda aquela geração morreria e nenhum deles veria aquela boa terra, também aconteceu que, desde então, toda a geração dos homens faleceu. Desde 1888 já se passam mais de 140 anos. E ainda os crentes não viram Jesus voltando nas nuvens do céu e ninguém colocou os pés na Nova Jerusalém. Seriam filhos daquela geração que teriam este privilégio. E que filhos seriam? Quando é que eles terminariam esse longo período de 40 anos? E quando que esse longo período simbólico, que representa aqueles 40 anos do passado, terminaria em nossa era? Uma coisa é certa, quando terminasse aquele período, a geração que estivesse viva entraria na terra de Canaã. Assim sendo, quando terminasse o período na nossa era moderna, nós sabemos que a geração que estivesse ali seria a que entraria, ou seja, a que veria Jesus em vida. E é justamente isso que nós havemos de descobrir no estudo de hoje. Mas nós vamos gradativamente até chegar lá. Primeiro, ainda em Números 14, nós vamos ver que o povo, mesmo sem a bênção de Deus, tomou a decisão de tentar conquistar a terra de Canaã, mas acabou derrotado. Números 14, verso 39. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte. Mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-nos até Horma. Aqui nós vemos já uma separação entre a atitude do povo e o posicionamento do povo em relação ao posicionamento do profeta, que era Moisés. O profeta não ia mais com eles. E o mesmo nós vemos que aconteceu na época dos adventistas. Houve um afastamento da serva do Senhor, da liderança daquela igreja. Como exemplo, eu cito a carta de 1889, codificada como carta U-3, onde ela diz assim: sendo que alguns de meus irmãos me têm na conta de que eu não tenho um julgamento de maior valor do que o de qualquer outro,
ou como alguém que não foi chamado para essa obra especial e que estou sujeita à influência do meu filho Willie ou de alguns outros, o que pede para a irmã White para participar de vossas campais ou reuniões especiais? Eu não posso ir. Não poderia fazer-lhes bem nenhum. E isso seria somente estar tratando com leviandade as sagradas responsabilidades de que o Senhor me incumbiu. Ter essas palavras distorcidas, mal aplicadas pelos descrentes, é de se esperar, o que não me surpreenderá. Mas ter os meus irmãos, que estão familiarizados com a minha missão e o meu trabalho, tratar levianamente a mensagem que Deus me dá para transmitir, ofende o seu espírito e é para mim desencorajador. Meu caminho é bloqueado pelos meus irmãos. E aí, por fim, ela diz: Deus não me ergueu para atravessar a planície a fim de falar-vos, enquanto vos assentai aí para questionar a sua mensagem e indagar se a irmã White é a mesma que costumava ser outrora. Depois, reconheceis que a irmã White estava certa, mas de algum modo isso mudou agora, e a irmã White é diferente, tal como a nação judaica. Então, irmãos, nós vemos que o mesmo aconteceu. O paralelismo é perfeito. Assim como os líderes, de Israel, o povo, eles foram se afastando do próprio mensageiro de Deus na época de Israel, o mesmo aconteceu na época moderna. E esse cisma, esta cisão, esse racha entre o posicionamento da liderança do povo e do profeta só foi se aprofundando. Quando nós vamos analisando a história do povo de Israel, nós vemos um outro triste capítulo, aqui em Números 16, um levante de líderes. Versículo 1 é dito: E Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, ou seja, primo de Moisés, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? O enfrentamento direto à autoridade de Moisés e ao chamado que Deus deu a ele. E aí ocorre que Moisés, claro, ficou triste com isso, orou a Deus. E aí no versículo 19 é dito que Corá fez ajuntar contra eles, ou seja, contra Moisés e Arão, toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-se-á tanto tu contra toda esta nação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E aí aconteceu, no versículo 31, que Moisés foi falar com os rebeldes, e acabando Moisés de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos traga a terra a nós.
Então saiu fogo do céu e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação. E faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo. Verso 49. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Então o que nós vemos foi uma rebelião aberta, uma rejeição aberta e completa de toda a autoridade que Deus tinha dado a Moisés e do fato de Moisés ser o mensageiro de Deus juntamente com Arão. Fruto disso, em Deuteronômio, capítulo 1, versos 44 a 46, a Bíblia fala que o povo ficou muitos dias em Cádiz. Convido os irmãos para abrirem lá. Deuteronômio 1, versos 44 a 46. Aqui referindo-se ao fato de que os israelitas ainda tentaram conquistar a terra e foram derrotados. Aí vamos direto para o verso 46, onde diz: Assim em Cádiz estivestes muitos dias, segundo os dias que ali estivestes. E estes muitos dias representam os muitos anos em que os adventistas ficaram vagando pela terra, sem necessidade, porque Deus havia feito provisão para que eles, pela fé, recebessem o poder, vencessem o pecado e fossem o povo que visse Jesus voltando nos seus dias. Infelizmente, pela sua rejeição, isso não aconteceu. E tal como na época de Israel, este afastamento entre o posicionamento deles e a profetisa do Senhor foi também se acentuando. Eu vou ler apenas um trecho aqui de um livro chamado Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 693, que dá prova a isso. O que prova isso? Ela fala assim, falando de boatos, né, que já se circulavam a respeito dela. O terceiro boato declara que na conferência de Minneapolis, a irmã White confessou que ela cometeu erros em algumas de suas observações naquele encontro e manifestou errônea disposição. Essas afirmações também são totalmente infundadas. Não pude deixar de transmitir na conferência a luz que o Senhor me havia dado. Apresentei-a nas mensagens de advertência e reprovação, em palavras de esperança e fé. Mas nada do que eu disse naquele encontro teve de ser retificado ou confessado estar em erro. Ainda mantenho o mesmo ponto de vista sobre as coisas e tenho a mesma opinião que quando em Minneapolis. Todos os perigos que então vi e que me trouxeram sobrecarga têm evoluído desde aquele encontro. Enquanto me torno mais plenamente familiarizada com a condição de nossas igrejas, vejo que cada advertência dada em Minneapolis foi necessária. A influência dos relatos procedentes de Minneapolis tenderam a destruir a confiança em todas as reprovações e advertências dadas por meu intermédio ao povo.
Então, irmãos, aqui eu creio que várias coisas podem ficar já estabelecidas, né? Se nós analisamos esta situação dos adventistas na época de 1888, nós vemos duas vertentes de posicionamento e relato. Uma foi a da liderança da igreja, outra foi a de Ellen White. Quem estava certo? Bom, a liderança da igreja dizia e diz até hoje que eles aceitaram a mensagem de 1888. Mas Ellen White diz que se eles tivessem aceito, teriam ido ao céu. E como não aceitaram, aquela denominação e o seu povo ia ficar esses 40 anos simbólicos no deserto. E quando nós olhamos na Bíblia, isso significaria que toda aquela geração ia morrer. Eu acho que o tempo mostrou quem tinha razão. Acho não, tenho certeza. Nós estamos aqui, Jesus ainda não voltou. Mas chegaria o tempo de finalizarem-se aqueles 40 anos, como ocorreu na época de Israel. Em algum momento, Deus deu ordem para que eles avançassem, partindo de Cádiz, já em direção à terra prometida. Finalizados os 40 anos, chegava o tempo do povo colocar os pés em Canaã. E aí nós chegamos a Números, capítulo 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim, lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Logo após esse episódio, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre ele, nós vemos que os israelitas saíram de Cádiz, já em direção às suas batalhas para colocarem os pés na terra prometida. No verso 14, é dito: Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, etc, etc, etc. E aí, verso 22, Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao Monte Hor. E esta geração, irmãos, que partiu de Cádiz, foi aquela que, poucos meses mais tarde, ou poucos dias mais tarde, colocou os pés na terra de Canaã, atravessando o Rio Jordão. Esse relato que nós lemos aqui no capítulo 20, ele tem um paralelo nos nossos dias e não é difícil de identificá-lo.
O povo estava numa situação em que não havia água para a congregação, não havia água para beber. Nós já vimos que há um paralelo entre aquilo que ocorreu lá no passado com os israelitas e o que ocorre com o povo de Deus no sentido espiritual. Então, fazendo a conexão, nós poderemos chegar na resposta. Água, no sentido espiritual, o que significa? Nós vamos para Efésios. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Deus, ele coloca para nós de que a água representa a palavra. O povo no deserto estava sem água. Assim também os adventistas do sétimo dia estavam sem a verdade presente, sem a palavra. E por quê? Porque haviam rejeitado a luz. E se alguém rejeita a luz, não tem como receber mais luz. Jesus chega a dizer: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Tornou-se um povo sem luz das profecias para os nossos últimos dias. O que falam de profecia quase que se resume a tudo que aconteceu até 1844. E depois disso, o que enxerga a lei dominical e volta de Jesus. Pouca coisa além disso. Mas Deus tinha luz para o seu povo. Muita água para dar água da vida. Mas naquele local, eles reclamaram dizendo, não temos água. E aí Jesus falou, bata na rocha, vamos ferir a rocha e vai ter água. E assim foi feito, e aquele local, ou melhor, aquelas águas, no versículo 13 de Números 20, as águas ficaram sendo conhecidas como águas de Meribá. E Meribá significa contenda. Interessante, né? Uma vez nós exploramos isso num sermão e falamos, olha, qualquer semelhança não é mera coincidência. Deus trouxe a partir de um lugar chamado contenda a água vinda da palavra. E essa água começou a jorrar. Interessante que aqueles que primeiramente feriram a rocha, né, Moisés e Arão, não entraram. Assim também estamos em contenda há décadas já. E aqueles primeiros que aqui estiveram não estão mais conosco. Mas daqueles que ali estavam em Meribá, saiu o povo que finalmente colocou os pés em Canaã. Em Meribá estava Josué. Em Meribá estava Calebe, aqueles dois que o Senhor prometeu que entrariam na terra de Canaã. E quando nós vamos para o livro de Josué e acompanhamos a entrada do povo na terra de Canaã, nós vemos que Josué estava ali. Josué, capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Versículo 17, falando já do final da passagem do Jordão. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E ali estavam, irmãos, todos os israelitas daquela geração passaram
e chegaram à terra de Canaã. Assim também, no tempo do fim, todos aqueles que bebessem das águas de contenda e avançassem e não falhassem, como Moisés e Arão falharam próximo da terra prometida, também iriam ou vão ver o Senhor Jesus voltando em vida e colocarão seus pés na Canaã celestial. Irmãos, isso é uma verdade tremenda para nós. Vocês já pararam para pensar? Vocês fazem parte dessa história. Vocês estão recebendo a mensagem e nós também, para que nós sejamos aqueles que hão de estar em pé para ver Jesus voltando. Assim como o povo de Israel colocou os pés na terra prometida, nós colocaremos também os pés na nova Jerusalém. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele falou do que nós, os crentes, aguardamos. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. O apóstolo Paulo também fala, no livro de Hebreus, que os crentes, eles desejam colocar os pés na cidade celestial. Hebreus 11, versículo 16 diz: Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus preparou para nós a nova Jerusalém. Nós somos os candidatos que, se permanecermos na fé, haveremos de entrar. Meditem vocês, convido a todos a fazerem isso, na experiência de Josué, relatada nesse livro. Uma experiência de vitória. E é isso que nos aguarda. Nós falamos muito de tribulação e tempo de angústia. Isso é o equivalente aos gigantes que estavam na terra de Canaã. Mas todos eles foram expulsos. Eles foram o pão deles. E hoje, todos esses líderes comandados pelo diabo, que estão aí tramando para impor a marca da besta sobre o povo, eles serão, por assim dizer, o pão do povo de Deus. Deus há de dar vitória ao seu povo. Por isso, meus queridos irmãos, queria, nesse momento, fazer um apelo a todos. Que sejamos como Josué e aqueles da última geração. Creiamos em Deus. Nós estamos há 6 meses estudando a mensagem da justiça pela fé. Foi justamente aí que os adventistas tropeçaram. Mas Deus nos chamou para que agora nós nos apoderemos desta fé e andemos sem pecar na presença de um Deus santo nesta terra. Para que então, em breve, quando o Senhor Jesus vier, nos reconheça como a sua igreja e entremos na Canaã. Meus queridos irmãos, o céu apela a todos nós. Quem gostaria hoje de não fazer como os adventistas do passado, que recusaram a mensagem, mas receber a mensagem, apoderar-se do poder de Deus e andar em perfeita obediência aos 10 mandamentos? Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos pelo privilégio deste chamado, porque muitas gerações de pessoas, muitos cristãos, muitos servos teus, de todas as eras, quiseram estar no nosso lugar, em condições de ver o Senhor Jesus voltando em vida. E o Senhor reservou para nós este privilégio. Não somos dignos dele, precisamos do teu poder, aquele que os adventistas rejeitaram no passado. Mas aqui estamos como teu povo. Não confiamos na nossa força, mas nos méritos do Senhor Jesus Cristo.
pedimos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós e habilita-nos, Senhor, a obedecer 100% aos Teus mandamentos. Que quando o Senhor Jesus vier nas nuvens do céu, sejamos reconhecidos como a Sua Igreja santa, pura, irrepreensível e imaculada. Opera em nossos corações e mentes. Tira de nós tudo aquilo que nos desvia de Ti. Guia-nos, ó Pai, em santidade e justiça, para a honra e glória do Teu nome, até a vitória final. Que a experiência de Josué e os israelitas seja a nossa também nos últimos dias. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando aqui ao final. E eu queria perguntar, né, se alguém tem alguma dúvida em relação ao estudo que fizemos agora. Caso sim, pediria para erguer a mãozinha ali, só para a gente ver, porque está finalizando o tempo. Então a gente já verifica se o tempo será suficiente, né, ou não. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Ou talvez só ficou com algo no que meditar, né? Irmão Bruno, sim, pois não, irmão, por favor. Eu já fiquei com pensamento aqui. Se tivessem os adventistas aceitado a verdade, tivessem querido mais e tal, eles teriam visto a volta de Jesus, né, conforme eu estudo. Naquela época, obviamente, a Bíblia já estava totalmente escrita e já havia também as questões do Apocalipse. Então, isso teria implicado que tudo que acontece, por exemplo, em Apocalipse 13, Apocalipse 17, isso teria já acontecido, teria sido abreviado também, correto? A palavra já tem que... Correto. Entendi, na hora só essa minha dúvida. Então, tudo isso, todos esses eventos que a gente aguarda, né, eles já teriam acontecido. Sim, sim. E as profecias, eu acho que os irmãos já notaram isso, né? Elas são mensagens de Deus que elas se repetem em ciclos. Então, Jesus poderia ter voltado num ciclo anterior, por assim dizer, né? Não voltou, mas agora um novo ciclo. Mas, segundo temos visto nas profecias, né, esse é o último ciclo. Então, agora, né, a escolha que temos é ou fazemos parte e avançarmos e vencermos, ou ficarmos de fora, né? Mas que Deus nos dê a força e que entremos junto com Josué e aqueles que estavam com ele, né, por assim dizer, fazendo uma analogia aqui, né? Amém. Mais alguém, irmãos? Mais alguma dúvida, um questionamento? Ok, irmão Celso, pastor Amadeu. Irmão Celso? Alô? Irmão Celso? Perdão, pastor Carol, o microfone não estava ligado. Ok. Eu não sei se é uma dúvida, mas uma curiosidade. Então, basicamente, o paralelo profético é o povo de Israel que perseverou até o final e pisou a terra prometida, desse Israel atual, que seria a igreja que vai